boa noite. Hoje nós estamos aqui com a médica veterinária Helena e muito obrigada, Helena, por fazer parte do nosso CIT de 2025, trazendo uma palestra extremamente importante para essa área de pesquisa. A doutora Helena Cristina Delgado Brito, ela é médica veterinária graduada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, realizou mestrado em clínica médica veterinária, abordando distúrbios eletrolíticos em cavalos atleta, fez doutorado em cirurgia veterinária com ênfase em gastroenterologia equina, todos pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal, e atualmente é médica veterinária responsável técnica da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua palestra sobre ética e bem-estar animal no ensino, pesquisa e extensão, doutora Helena. Que isso, eu que agradeço o convite. É uma honra poder falar de um tema que é tão importante e tão necessário, né, dentro da medicina veterinária, mas não só da medicina veterinária, né, dentro de todas as profissões que podem utilizar os animais como dentro da pesquisa. Bom, então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a ética e o bem-estar animal. E para isso eu gosto de começar na palestra com um dizer de Mahatma Gandhi, que a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que os seus animais são tratados. Então, a gente não precisa nem dizer que dentro do bem-estar animal a gente tem uma legislação, aqui é o conteúdo da nossa palestra, da minha palestra, seria a legislação, a gente vai falar um pouquinho da Lei Arouca, das leis do CONSEA, das CEUAS, que são os comitês de ética no uso animal. Vamos falar dentro da medicina veterinária como que é essa atuação na pesquisa, no ensino e na extensão do bem-estar animal e, por último, as boas práticas no uso animal. Bom, só introduzindo um pouquinho, né, a gente tem o uso científico de animais, que é de muita relevância, ela vai se relacionar diretamente com a ética, as leis, as normas, né, a gente tem muitas normas que regem a utilização dos animais para a parte científica, e ele é um tema frequentemente abordado com o objetivo de racionalizar, otimizar o uso, tanto no experimento quanto nas aulas. Tá? E sempre tendo como objetivo o bem-estar animal. Bom, então, dentro de tudo que a gente pode trabalhar com o animal, a gente tem legislações muito específicas que vão nortear toda a nossa atuação. E aqui eu trouxe um breve histórico sobre as legislações que começaram sobre, né, que são relacionadas ao bem-estar animal. Aqui vocês podem perceber que tem 2 decretos aqui que estão riscados, que são decretos muito antigos que foram revogados, né? Mas só para vocês terem uma ideia do histórico, esse decreto 16.590 de 1924 é um dos primeiros que fala que ele vai aprovar as casas de diversões públicas, que seriam o quê? Os circos. Então eles começam a já falar dos maus tratos em circos, lá no decreto 24.645 de 34, que também fala sobre condutas, né, de festas, de aparições, eles falam de rodeio, que vão ter medidas de proteção aos animais. Então a gente tem essas primeiras legislações que tocam no nome do animal, no direito do animal, mas só lá em 79 que eles estabelecem normas respectivas para vivissecção, que seria, né, a exploração dos animais vivos, a dissecação dos animais vivos para ensino. Bom, então em 79 isso veio juntamente depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Unesco, então isso foi bem norteado por essa declaração. Aí depois a gente teve uma lei 9.605, em 1998 a gente tem algumas leis estaduais também falam do Código de Proteção aos Animais no estado de São Paulo, mas o nosso marco mesmo legislativo é a lei 11.794, que é a Lei Arouca, tá? Então, assim, vocês vão ouvir sempre muito quando a gente fala do bem-estar animal, falar da Lei Arouca.
E aqui a gente vai dar uma destrinchada um pouquinho mais para vocês. Quem foi Arouca? Na verdade, ele foi um médico sanitarista. Ele é de Ribeirão Preto, inclusive, né, que é próximo aqui à nossa região. E ele sempre foi muito defensor dos animais. E ele que estabeleceu essa lei, que foi o relator dessa lei. E o que essa lei vai regulamentar? Ela regulamenta um dos incisos do artigo 225 da Constituição Federal. E aí ele estabelece todos os procedimentos para o uso científico de animais e ele revoga aquela lei lá de vivisecção de 1979, que eu falei antes. E também dá outras providências. Então, aqui só para vocês verem aqui a carinha da lei, como ela é. Tá? Se vocês derem um Google, vocês encontram a lei integralmente para baixar. E aqui, só fazendo o paralelo, o que essa lei Arouca regulamenta da Constituição Federal, tá? Aqui a gente tem no artigo 225, ela não é um artigo diretamente voltado para os animais, mas ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, acho que não. Bom, enfim, no artigo 225, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, à coletividade e o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, a gente tem aqui, ó, lá no inciso 7º, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção da espécie ou submetam os animais à crueldade. Então, a Lei Arouca, ela vai regulamentar, né, esse artigo, esse inciso, tá? Então, a Lei Arouca, uma das coisas que ela fez foi a criação do CONSEA. O que é o CONSEA? É o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Ele é regulamentado pelo artigo 4º da Lei Arouca. E o que é o CONSEA? O CONSEA, ele vai ser um órgão que vai estar lotado dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, então é governo federal, nível federal, tá? Ele, na sua composição, tem diversas entidades, que a gente vai falar no próximo slide. E qual que é a função do CONSEA? Vai ser assegurar o tratamento digno, humanitário e ético a todos os animais utilizados nas atividades de ensino, pesquisa e também extensão dentro do território nacional, tá? Então, dentro da composição do CONSEA, isso aqui é obrigatório ter, tá? O CONSEA tem obrigatoriamente que ter membros do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, membros do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que a gente sabe que é uma instituição de fomento muito importante para a pesquisa no território nacional, membros do Ministério da Educação, tá, e Cultura, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, no Ministério da Saúde, membros do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, da Academia Brasileira de Ciências, da FESB, que seria a Federação das Sociedades de Biologia Experimental, a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBCAL, que é a Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório, da FEBRAPharma, que seria da Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica, e, importante, as sociedades protetoras de animais, tá? Então, além da gente ter uma série de representantes da parte burocrática, vamos dizer assim, envolvidos nos animais e a pesquisa, a gente também tem as sociedades protetoras dos animais trazendo aí um olhar diferenciado para o CONSEA, tá? E aí, o que o CONSEA faz? Aqui tem um slide um pouquinho mais carregado, mas ele vai formular as regras para a utilização humanitária de animais, tá? Tanto no ensino quanto na pesquisa. Ele determina os procedimentos para instalação e funcionamento dos centros de criação e nos laboratórios, avalia e aprova as instituições que desenvolvem ensino ou pesquisa com animais, orientam as atividades dos pesquisadores, administram os cadastros de protocolos de experimento ou
de ensino, né, pedagógicos em andamento no país, fazem aquela revisão periódica das normas para o uso e para o cuidado dos animais, tanto também para ensino quanto para pesquisa, e isso sempre está em consonância com as normas internacionais, das quais o Brasil faz parte, né? Também monitora e avalia a introdução de novas técnicas e métodos alternativos que vão substituir a utilização desses animais na pesquisa ou no ensino. E, bom, na prática, como isso funciona? A gente tem um sistema que chama CIUCA, tá? Que é o Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais. Então, obrigatoriamente, toda universidade ou centro de pesquisa ou empresa que tenha uma instalação que tenha animais para ensino ou para pesquisa, ela tem que ser cadastrada nesse CIUCA. E aqui a gente, só para ter uma ideia, a gente tem esse dado que não está atualizado, ele é do ano passado, mas a gente tem mais de 1.000 instituições cadastradas hoje no CIUCA, tá? E o Conselho, ele faz o tempo todo, publica resoluções normativas, como, por exemplo, aqui a última que a gente teve, na verdade já foi para 69, a resolução normativa, essa daqui 67, que é uma das mais importantes, que gerou essa outra publicação aqui que vocês podem ver do lado direito, que seria o Guia Brasileiro de Produção, Manutenção ou Utilização de Animais para Atividade de Ensino e Pesquisa Científica. Então, essa resolução normativa aqui, ela criou esse guia, que é um guia de mais de 1.000 páginas. Então, ele tem contemplado roedores, lagomorfos, pequenos ruminantes, equinos, répteis, todos os tipos de animais que a gente pode utilizar para experimentação. No guia do Conselho, a gente tem as diretrizes, como esse animal tem que ser, como é o ambiente que ele deve ter, quais são os cuidados de manejo, como tem que ser feita a eutanásia, como tem que ser feita a alimentação, o transporte. Em geral, a gente tem tudo nesse guia, tá? Outra coisa que o Conselho também e a Lei Arouca também regulamenta seria a Comissão de Ética no Uso Animais. Ela está lá no artigo 8º da Lei Arouca, tá? E ela vai ser uma comissão institucional, tá? Então, cada instituição que trabalha com os animais precisa ter uma CEUA, ela é indispensável para você poder se credenciar no CIUCA. E na composição da CEUA, obrigatoriamente temos que ter os médicos veterinários, biólogos, pesquisadores ou professores ou docentes, e também os representantes de proteção das sociedades de proteção animal. Qual que é a função? É sempre zelar pelo bem-estar dos animais utilizados na pesquisa e no ensino. E aqui são só algumas funções que são relacionadas a CEUA, que estão no artigo 10 da Lei Arouca. Então, vamos lá, cumprir e fazer cumprir o disposto na Lei 11.794, examinar previamente os procedimentos de ensino, pesquisa e extensão a serem realizados na instituição. Então, quando eu vou fazer qualquer experimento ou aula que envolva animal, eu preciso, antes dele acontecer, enviá-lo para que essa comissão avalie e aprove se a minha aula ou a minha pesquisa está de acordo com a legislação do Conselho e as legislações de bem-estar internacionais, tá? Então, além disso, também tem que manter o cadastro dos procedimentos de ensino, tanto os que já vão ser relacionados quanto os que já estão em andamento, e sempre isso vai ser enviado ao Conselho. Tem que manter o cadastro dos pesquisadores, expedir os certificados que se fizerem necessários para os órgãos de financiamento, periódicos científicos. Então, quando você vai publicar um trabalho ou quando você vai pedir um auxílio, você precisa ter a anuência, né? Você precisa ter o seu certificado da CEUA dizendo que o projeto que você vai fazer está de acordo com as normas. E uma das funções da CEUA também é notificar imediatamente ao Conselho qualquer ocorrência, ou às autoridades sanitárias, né, dependendo do que se aplique, a ocorrência de qualquer acidente com os animais dentro das instituições, tá? Então, a CEUA vai fazer essa parte fiscalizadora dentro da instituição. E aí, dentro da Lei Arouca, ela prevê algumas irregularidades. Então, se você, de repente, foi fazer uma pesquisa, não submeteu a CEUA, ou você está fazendo alguma pesquisa que, eventualmente, tem um método de eutanásia que não seja aprovado,
isso pode gerar penalidades. E dentro das penalidades, a gente tem previstos na Lei Arouca advertência. Então, a gente tem advertência, isso para quando é uma vez, e se recidivar na mesma infração, você recebe multa. E aqui a gente tem dois valores, tá? Porque você pode responder de duas formas, tanto civil, né, o pesquisador, quanto a instituição. Então, nós, como civis, né, o nosso CPF, a gente pode ter uma multa de R$ 1.000 a R$ 5.000, e a instituição pode ter multas de 5 e até R$ 20.000. Depois da multa, a gente pode sofrer interdição por 30 dias. Depois, suspensão de financiamentos. Então, nas fontes de crédito e fomento, você não consegue mais pedir o financiamento. E se você tem um financiamento vigente, ele é interrompido. E pode ter até a interdição definitiva. Existem alguns casos na legislação brasileira de centros de pesquisa que foram fechados permanentemente por questões de maus tratos, enfim. Então, assim, isso acontece mesmo, de fato. Você pode ter uma instalação animal fechada porque não está nas regras preconizadas pelo Conselho, tá certo? E aqui a gente também tem outras regras que também vão nortear a nossa atuação. A gente tem o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que também atua juntamente ao Conselho, né? Então a gente tem, por exemplo, essa resolução 1178 de 2017, que vai falar sobre a responsabilidade técnica nos estabelecimentos que criam ou utilizem animais em atividade de ensino e pesquisa. Uma das outras coisas que, além de ter o cadastro no CIUCA, toda instalação que tem uso animal precisa obrigatoriamente ter um médico veterinário responsável técnico. E isso foi uma batalha do Conselho de Medicina Veterinária, tá? Então, aqui ele diz que, considerando a atribuição de fiscalizar e supervisionar e disciplinar as atividades relativas ao propósito de resguardar o bem-estar animal e os direitos e interesses da sociedade. Então, essa resolução normativa, ela vai dizer que precisa, de fato, ter um responsável técnico naquela instituição, naquela instalação. Tá? A gente tem algumas outras diretrizes, algumas outras legislações que também estabelecem diretrizes, como a Lei Federal 11.445, tá? Que também tem o Plano Nacional de Saneamento Básico, que também prevê normas para maus tratos aos animais. As leis que instituem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as resoluções da diretoria colegiada da Anvisa, das boas práticas de gerenciamento de resíduos, e as resoluções do CONAMA. Então, além de tudo dessa parte do bem-estar animal, a gente ainda tem algumas outras legislações que vão dispor sobre os resíduos gerados por essas práticas, tá? Só para a gente ter uma noção do que o responsável técnico precisa ter em mente quando a gente fala de legislação. Bom, então, falando sobre o bem-estar animal, a gente precisa entender alguns conceitos importantes. Então, a gente já viu a legislação que nos norteia, né, em relação ao bem-estar animal, as resoluções do CRMV, as resoluções do Conselho. Então, agora a gente precisa falar um pouco do que é o bem-estar animal, o que significa bem-estar animal. Então, o conceito clássico, e né, isso que está nas resoluções do CFMV, é um animal com boa saúde e capacidade para expressar o seu comportamento natural. Dentro da Organização Mundial de Saúde Animal, a ONSA, um animal experimenta um bem-estar se estiver saudável, confortável, bem nutrido, seguro, não estiver sofrendo de estados desagradáveis como dor, medo, angústia e for capaz de expressar seus comportamentos que são importantes para o seu estado físico e mental. Então, vocês percebam que não é só... A gente tem duas definições, uma mais sucinta, outra mais elaborada, mas, em geral, hoje, o bem-estar animal, quando você fala de maus tratos, a gente não diz só que o animal está passando fome, frio, sede ou está doente. Você também engloba o bem-estar psíquico desse animal, o comportamento emocional dele. Então, se abrange, esse conceito foi expandido, tá? E quando a gente está falando da legislação, quais são as espécies que são, entre aspas, protegidas pela Lei Arouca? O filocordata, que são os animais que possuem características exclusivas, pelo menos na fase embrionária,
a presença da notocorda, fenda branquiais na faringe, tubo nervoso dorsal único. No subfilo vertebrato, animais cordados que têm como características exclusivas um encéfalo grande encerrado numa caixa craniana e uma coluna vertebral. Então, dentro desses filos se encaixam os peixes, os mamíferos de forma geral. Então, assim, tem outros animais que não são protegidos, mas que a gente entende que deveriam. Por exemplo, abelhas, camarões, são outros animais que têm experimentação animal. Normalmente se passa pela CEUA, mas não estão protegidos pela legislação do Conselho. Falando daqueles conceitos de bem-estar animal, a gente tem um conceito das 5 liberdades. Então, o animal tem que estar livre de sede, fome e desnutrição, com acesso à água fresca e dieta para plena saúde e vigor. Então, o animal tem que ter acesso a isso, tem que estar livre de desconforto, com um ambiente adequado. Não adianta nada eu pegar, por exemplo, um grande ruminante e confinar ele numa baia de 1,5 por 1,5, porque ele não consegue expressar seu comportamento natural, não está num ambiente adequado. Livre de dor, lesões, doenças e prevenção, diagnóstico rápido e tratamento caso ele tenha lesões. Ele tem que ter liberdade para expressar o seu comportamento natural e ele também tem que estar livre de medo e de estresse, E aí isso vai assegurar as condições que evitem o sofrimento mental desse animal. Então não adianta nada, por exemplo, a gente tem algumas legislações falando agora especificamente sobre animais de laboratório. Eu não posso, por exemplo, ter no mesmo local um rato e um camundongo, porque um é presa do outro. Então, um rato pode caçar o camundongo no ambiente normal. Então, se eu mantiver os dois na mesma sala, eu estou submetendo dos dois ao tipo de estresse de presa e predador. Então, essa é uma das coisas que a gente evita. Na verdade, evita não, é proibido, A gente não pode fazer isso, porque vai causar um estresse e um sofrimento mental para esse animal. Tá certo? Outra coisa que é muito importante na experimentação, que a gente fala bastante, que acho que é o conceito mais importante, além do bem-estar animal, dos conceitos das 5 liberdades, seriam os princípios dos 3 R's. Então, a gente fala dos 3 R's do inglês: Reduction, Refinement e Replacement. Então, a gente tem a redução, o refinamento e a substituição, respectivamente. Do que fala cada um? A gente vai falar um pouquinho de cada. Quando a gente fala da redução, o nome já é autoexplicativo, a gente preconiza que se reduza o número de animais que a gente utiliza na pesquisa. Então, como que a gente faz isso? Utilizando o banco de dados, tendo acesso à literatura especializada, divulgação de resultados negativos, porque você divulgando, tendo acesso à informação, muitas vezes você não precisa necessariamente fazer um experimento, ele já existe, ele já foi feito por uma outra pessoa que teve um resultado esperado, então isso economiza tempo dentro da experimentação. Outra coisa, manter a qualidade genética, sanitária e ambiental desses animais, porque isso vai diminuir o erro na minha pesquisa, E, consequentemente, o número de animais. Aí vou dar um exemplo prático disso. Vamos dar um exemplo. Eu faço um experimento de estresse. Então, eu vou medir o cortisol. Se eu tiver um animal que está infestado, por exemplo, por ectoparasitas, algum ácaro ou piolho, esse animal vai se coçar e vai ter um estresse pelo prurido, pela coceira. Então, todos os meus resultados vão estar alterados. Eu vou ter que repetir o experimento com um animal que esteja livre de parasitas, por exemplo. Então, a gente assegurar essa qualidade genética, sanitária e ambiental é importante para que os meus resultados sejam fidedignos e não haja necessidade de repetição e utilização de mais animais, tá? E também a adequação de experimentos para compartilhar os mesmos animais. Então, por exemplo, eu vou fazer um experimento de comportamento. Eu posso tentar combinar para que todos utilizem aquele mesmo animal. Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar com a resposta neural, outra pessoa que trabalha com a resposta comportamental, fazer isso de forma que aquele animal seja aproveitado o máximo possível por pesquisadores diferentes, tá? E é lógico, isso tudo tem que ser previsto, não adianta nada a gente fazer um experimento que prejudique o outro. Os experimentos têm que compartilhar os animais desde que um não interfira no outro. O refinamento
O refinamento também é uma parte muito importante, porque fala de refinar as técnicas. O que é refinar? É adequar, potencializar, tornar melhor. Então, ter um treinamento adequado antes do experimento. Se eu vou fazer, por exemplo, uma canulação de artéria, eu preciso saber fazer essa canulação antes de utilizar os animais no meu experimento, porque se eu não tiver esse treinamento, eu vou perder animais durante o procedimento. Então, eu tenho uma curva de aprendizado nas técnicas. Por isso é tão importante a gente fazer esse treinamento. E isso é uma das coisas preconizadas também pelas SEUAs na instituição, é o treinamento continuado dos usuários. Garantir dosagem correta das drogas, eu preciso saber a dosagem que eu estou utilizando para não vir causar o óbito do animal por conta de concentração errada. Preciso estabelecer procedimentos para prevenir ou aliviar a dor e o estresse. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um procedimento mais invasivo, um experimento de grau, que a gente chama de grau de invasividade, né? A gente tem um leve, moderado e alto. Então, a gente tem grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. A gente precisa ter os procedimentos para esse animal não ter dor nem estresse. Então, se eu vou fazer um experimento que, por exemplo, envolva uma fratura ou a administração de um novo componente, eu preciso ter certeza que se esse animal tiver dor, eu vou dar um fármaco para que ele não sinta dor. Tá? A gente precisa fazer as cirurgias da forma asséptica, mais asséptica possível, para esse animal não ter uma infecção. E, quando possível, realizar sempre uma única cirurgia por animal, não ficar submetendo esse animal a diversas cirurgias. E também garantir os cuidados pós-cirúrgicos, que dor, infecção, né, antibiótico, anti-inflamatório, para a gente prevenir complicações pós-operatórias. E a substituição? A substituição é um tópico muito importante, mas ele é um pouco mais, como eu vou dizer, limitado. Por quê? Existem muitas técnicas que a gente não consegue substituir o animal. Mas, por exemplo, a gente tem substituição de animais vertebrados vivos por invertebrados. Então, ao invés de você utilizar, por exemplo, um rato, você consegue utilizar um camarão, vou dar um exemplo, tá? Mas assim, ou embrião de vertebrado, muita gente trabalha com ovo embrionado, ou alguns outros micro-organismos que podem substituir. Isso não é tão fácil, tá? Nem todos os experimentos a gente consegue, mas é uma possibilidade, né? O uso de órgãos e tecidos isolados, hoje em dia a gente tem muitos meios de cultura, as técnicas in vitro, né? Que você faz a cultura tanto das células quanto de tecidos. Uso de sistemas físico-químicos que possam mimetizar algumas funções biológicas, e também a parte da bioinformática, que são simulações computacionais. A gente tem, dentro do site do Conselho, a gente tem alguns métodos substitutivos que são aprovados e listados. Então, quando você faz um método substitutivo, você tem que enviar para o Conselho e ele fica disponível. Então, assim, nem tudo a gente consegue, mas existe essa possibilidade. Se você tiver, por exemplo, vou fazer um fármaco novo, eu posso primeiramente fazer isso numa cultura de células antes de injetar esse fármaco no animal, tá? E agora falando um pouco da medicina veterinária dentro da experimentação, dentro dessa ética, né? Por que a medicina veterinária ela é tão importante? Justamente porque eu falei, a gente precisa ter sempre um responsável técnico, onde tem experimentação ou ensino com animais, obrigatoriamente eu tenho que ter um médico veterinário, tá? Isso aqui, como eu falei, tem a resolução normativa do Conselho, que dispõe sobre isso, e também as resoluções 1177 do CFMV e 1178. Tá? E, inclusive, a gente tem um manual de responsabilidade técnica e legislação que vai abordar as nossas condutas em relação à responsabilidade técnica. Dentro da experimentação, a gente tem também outra nuance, que seriam os biotérios. O que é um biotério? É uma instalação animal onde vai manter esse animal ou criar, né? Depende. Pode ter criação, manutenção ou experimentação. Então, dentro dessas instalações animais, obrigatoriamente eu preciso ter o médico veterinário. E a gente tem um manual de responsabilidade técnica somente para biotérios. Então,
o nosso Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele nos dá material para trabalhar com isso, né? Então, o que dentro da responsabilidade técnica na medicina veterinária, o que eu preciso ter? O registro de documentação, então eu tenho que ter o contrato, né? Que vai me dizer o local, minha carga horária, as responsabilidades e também a remuneração. E dentro desse contrato, aí eu vou gerar uma anotação de responsabilidade técnica, que ela é um documento que vai ser afixado nessa instalação de utilização animal, tá? Ela é válida por 1 ano e é um certificado de regularidade. Ele vai estar atestando que aquele estabelecimento está de acordo com as legislações tanto do CONSEA quanto do CFMV. Lembra que eu falei lá no início do CIUCA, que seria o cadastro das instituições? Quando você tem dentro da instituição e você cadastra um biotério, obrigatoriamente você tem que anexar essa ART no sistema. E depois você tem um livro de ocorrências onde você vai registrar todas as atividades ou irregularidades que você encontrou, o médico veterinário encontrou naquele estabelecimento. Então, quando você está dentro de uma universidade, você sempre tem que saber se aquele local que está criando o animal, se ele está dentro da legislação, se ele tem o seu cadastro, se ele tem o seu médico veterinário, tá? E qual que é a responsabilidade do médico veterinário? O responsável técnico, ele tem que garantir a saúde única. Então, não é só a saúde do animal, é a saúde animal, a saúde pública e também a saúde ambiental. Lembra que eu falei de algumas resoluções, algumas outras legislações envolvidas, que prevêem o descarte de resíduos. Então, essa é uma das coisas que o responsável técnico de um biotério também precisa saber, tá? Também a qualidade dos produtos sempre seguindo as exigências referentes à área de atuação. Então, a gente sempre tem que priorizar a saúde única, né? E aí aqui esse slide está bem carregado, mas para vocês verem aí, são as responsabilidades do responsável técnico, tá? Então, a gente tem muitas coisas: planejar, supervisionar, atuar, ter experiência na área, assegurar bom manejo. Então, tudo, orientar POPs, que seriam procedimentos operacionais padrões, colaborar com as atividades das CEUAs. Então, assim, a gente tem muitas responsabilidades. Quando a gente fala de experimentação animal, o pessoal costuma... a visão popular da experimentação animal, ela é muito rasa. Então, o pessoal não tem noção de quanto esses animais são protegidos pelos RTs e pelos pesquisadores e também pelo Ministério da Ciência e Tecnologia através do Conselho das CEUAs, tá? Uma das coisas também que é obrigatória hoje para todo mundo que trabalha com animal seriam as capacitações. Então, a gente tem uma resolução normativa, que é a 49, que estabelece 3 tipos de capacitação para quem for trabalhar com animal, não só o pesquisador, aluno, todo mundo que vai trabalhar com animal. Tem que ter uma capacitação em ética, tem que ter a capacitação prática e o treinamento específico. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um boi e eu vou trabalhar com nutrição. Então, normalmente o boi que tem nutrição, ele tem aquela cânula no rumo. Então, eu tenho um aluno de mestrado que nunca trabalhou, um aluno de mestrado em zootecnia. Então, ele vai trabalhar com esse animal fistulado. Primeiramente, ele tem que ter uma capacitação em ética, que vai falar do que a gente já falou aqui, da legislação envolvida, dos conceitos do CONSEA, dos princípios dos 3R, ele precisa saber disso, obrigatoriamente. Tem que ter a capacitação prática, que vai incluir o manejo, o alojamento, então ele tem que saber onde esse boi fica, como é o ambiente que ele deve ficar, se ele está bem cuidado, porque não adianta nada eu botar um aluno que nunca trabalhou com bovino e ele vai dar arroz e feijão para o boi comer. Estou dando um exemplo muito absurdo, mas é só para vocês terem uma noção de que isso é importante. A gente precisa saber como é o manejo daquela espécie. E, finalmente, o treinamento específico. Então, voltando ao meu exemplo, é um boi lá com a cânula ruminal. Ele tem que ter um treinamento onde ele sabe abrir a cânula, fechar a cânula, para que não cause nenhum dano naquele animal, tá? Então, hoje é obrigatório a apresentação dessas capacitações à CEUA antes de começar o projeto, tá? Então, o que é uma atividade de pesquisa? São todas as atividades relacionadas com ciência básica, ciência aplicada,
desenvolvimento tecnológico, produção e controle de qualidade de drogas, medicamentos, alimentos, imunobiológicos, seriam as vacinas, instrumentos ou quaisquer outras coisas testadas em animais, tá? Então, isso é caracterizado como uma atividade de pesquisa. E aí, aqui, só um adendo: as práticas zootécnicas não se enquadram no conceito de atividade de pesquisa científica. Então, por exemplo, uma instituição grande que tenha um curral, uma fazenda, um gado de leite, a ordenha, por exemplo, uma descorna que tem que fazer nesse animal, uma inseminação artificial, isso não vai se enquadrar, porque são práticas normais, corriqueiras daquela atividade, tá? Então, isso não se enquadra como pesquisa científica. Apesar de que, se isso for utilizada para aula, aí sim. Aí a gente precisa passar essa aula pela CEUA, dizer que vai acompanhar a ordenha, que esses animais serão inseminados, por exemplo, tá? E aí, foi o que eu falei, que se for utilizado para ensino, é uma aula prática. Hoje, a gente não pode mais fazer uma aula prática que tenha atividades demonstrativas ou observacionais. Então, eu não posso chegar lá e fazer uma necrópsia, um procedimento num rato que não tenha necessidade, tá? Ele não vai ter não vai desenvolver nenhuma habilidade psicomotora ou alguma competência só olhando, tá? Então, dentro da medicina veterinária, a gente precisa aprender a operar. É diferente. Não é, por exemplo, o ensino que eu vou lá e vou ensinar a administrar alguma coisa no rato. Não. Se a pessoa pode ver, assistir isso num vídeo. Então, o ideal é você passar isso na CEUA, fazer um vídeo para que não sejam submetidos animais só para a pessoa ver, tá? E as atividades didáticas, elas podem ser nas abordagens diagnósticas, terapêuticas ou profiláticas, né, para redução de riscos. Então, por exemplo, se eu tenho uma tropa de cavalos na faculdade e eu vou fazer o dente, por exemplo, desses animais, eu vou fazer a parte odontológica, eu vou ter que fazer uma sedação nesses animais. Então, eu posso muito bem fazer uma aula de farmacologia aplicada com esse animal que já vai sofrer um procedimento, tá? Então, a gente faz essa redução dos riscos por conta de estar fazendo isso num procedimento corriqueiro, tá? Então, a gente tem que fazer ter que ter essa preocupação, tá? E dentro dessa utilização, a gente tem que ter boas práticas no uso animal. E aqui a gente vai falar de algumas aplicações práticas, por exemplo, tá? Como que você vai garantir o bem-estar desses animais? Lembra lá dos conceitos das 5 liberdades? Então, livre de sede, fome, desnutrição com acesso à água fresca, dieta para plena saúde e vigor. Então, eu preciso saber, o meu bovino vai estar num lugar onde tem pasto? Se tiver pasto, se não tiver pasto, por exemplo, agora a gente está numa seca danada, a gente vai sair da seca daqui a pouco. Mas a gente sabe que mês de junho, julho, agosto, a gente não tem pasto. Que alimento que esse animal vai comer? Ele vai comer uma silagem? Ele vai comer um feno? A gente precisa prever essas coisas. É um suíno? Ele tem um local adequado para ficar? Ele tem o bico de mamadeira para que ele possa beber água, livrar de sede, livrar de fome? O rato, o camundongo? Então, assim, a gente precisa garantir que esse animal não vai estar sendo submetido a nenhum tipo de estresse porque ele não tem uma alimentação adequada. Isso é uma das coisas que a gente precisa sempre observar quando a gente está falando de animais em pesquisa, ensino e extensão, tá? Mesma coisa o alojamento, aqui, ó. A gente pode observar. Esses são alojamentos que não são adequados. Olha aqui, um suíno com um monte de latão de vai saber Deus o que é isso, tá? Essas são imagens retiradas da internet, tá, pessoal? Aqui, ó, uma pocilga que você vê claramente que a água está contaminada, está suja. Então, isso é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer. Tem que ter um alojamento adequado.
Olha aqui, um animal está num local onde não tem uma pastagem, não só, gente, pastagem, sombreamento é muito importante, tá? Livre de desconforto, com ambiente adequado. Então aqui a gente observa, olha essa galinha poedeira aqui, olha essa gaiola, sabe? Além de ser uma gaiola ela tá muito pequena, ela não consegue permitir com que esse animal abra suas asas, tá? Aqui a gente tem um ambiente um pouco melhor, né? Mas um pouco lamacento aqui onde tem a água. Mas olha aqui, isso aqui é um ambiente adequado, limpo, com muitos bebedouros compatíveis com a lotação do local. Aqui, ó, o ratinho tem o que a gente chama de enriquecimento ambiental, tá? Ele tem uma casinha para poder se esconder, ele tem um papel para manifestar o seu comportamento de fazer ninhos. Aqui embaixo a gente pode observar que tem sombra. Esse é um dos grandes problemas, não só na pesquisa, mas a gente pode até falar um pouco da pecuária brasileira. A gente tem muitas pastagens onde não há sombreamento. Isso é uma forma de estar submetendo esse animal ao estresse. Imagina você ficar no sol o dia inteiro. Né? Então, é uma das coisas que a gente precisa mesmo tomar cuidado, né? Aqui, a sanidade. Ele tem que estar livre de dor, lesões, doenças, e caso ele tenha, tem que ter prevenção ou diagnóstico rápido e tratamento. Então, aqui, ó, não adianta nada eu fazer, tá vendo esse coelho aqui com uma lesão? Não adianta nada eu ter um animal que tem mesmo que seja do experimento, a gente induza uma lesão, esse animal tem que estar livre de dor, né? Então, se eu não posso pegar um animal que está num estado desse aqui, ó, mesmo que seja consequência da pesquisa. E aí aqui eu vou falar um pouco do ponto final humanitário, que é um outro conceito importante, que você está fazendo a experimentação. Se chegou um momento onde aquele animal está muito debilitado, tem muita dor e está sofrendo demais, você obrigatoriamente tem que encerrar o experimento. Como você encerra? Fazendo eutanásia do animal. Eutanásia significa boa morte, né? É uma coisa que não quem sabe, quem já fez eutanásia sabe que é uma coisa complicada, mas ele precisa ter a dignidade de não ter sofrimento, tá? Então aqui a gente não pode deixar os animais dessa forma. Se você tem uma vaca caída, se aconteceu, você precisa tratar desse animal o mais rápido possível, tá certo? O comportamento, gente, precisa ter liberdade para expressar o seu comportamento natural. Aqui, os cavalos precisam ter espaço para refastelar no chão, para poder correr, para poder comer, dormir. Ai, cavalo não dorme. Dorme sim, cavalo deita. O cavalo precisa de um ambiente onde ele consiga deitar para dormir. A ave precisa de um ambiente onde ela consiga abrir suas asas, bater suas asas, tá? Aí aqui existem animais que têm um comportamento gregário, né? Eles precisam de outros animais para ficarem bem, com bem-estar mental. Lembra que o bem-estar mental também faz parte. Então, por exemplo, a gente sabe que ratos e camundongos são animais gregários. Então, você manter um animal por gaiola é uma forma de maus tratos. Obviamente que, dependendo do seu experimento, às vezes é necessário que o animal fique sozinho. Mas se não for do experimento, preferencialmente, ele vai ficar em pequenos grupos, porque é da natureza dele. Então, isso a gente precisa garantir também, tá? Livre de medo, de estresse, assegurando as condições que evitem o sofrimento mental. E aí, aqui, gente, a gente tem aqui, ó, essa primeira figura aqui é muito, muito interessante, porque existe uma técnica que se chama tickling, que é tipo, tickling é como se fosse fazer cócegas. E os ratos gostam. Então você faz carinho na barriga deles, isso é uma forma deles não terem estresse, de desestressar os animais, sabe? Então aqui a gente tem essa prática do tickling, aqui o enriquecimento ambiental, então a gente põe rolinho de papel, que eles possam se esconder, isso para eles é muito importante. Dentro dos grandes ruminantes aqui, eu não sei se vocês já viram,
essas escovas que as vacas se coçam e elas gostam bastante. Então, essa é outra forma também de desestressar os animais. Nas aves, os puleiros, onde elas possam se empoleirar, manifestar seu comportamento. E aqui é um exemplo de como você pode manipular esse animal de uma forma que seja menos traumática para ele. Por exemplo, segurar o animal pelo rabo é uma coisa que já não se faz mais. A gente, quando pega pelo rabo, a gente pega bem perto da base da cauda e já coloca a mão para apoiar esse animal. Ou a gente utiliza alguns rolos de, né, PVC ou transparente. Então, assim, são formas de a gente não causar medo nesse animal. O manejo é muito importante, todos os dias estar com o animal te conhecer, você está num estado mental também, né, que se você chegar lá, está muito estressado, ou então você tem medo do animal, volta e meia isso acontece, a pessoa vai pegar o rato, tem medo, aí você imagina um rato olhando para uma pessoa do tamanho da gente, aí você está com medo, o rato sente que você está com medo, ele vai falar, se essa pessoa está com medo, eu estou com medo também. Então ele tem medo, você tem medo, e aí são nessas horas que acontecem as mordidas, os arranhões, então a gente também tem que estar, né, num estado mental propício para trabalhar com os animais, tá? Então, gente, foi mais ou menos isso. Eu queria falar um pouco dessa parte do bem-estar para vocês. Aqui tem alguns sites úteis que são importantes para quem vai trabalhar com animal, para quem vai ter essa experiência, né? Então, a gente tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tem um site que é muito importante também, que é a Sociedade Brasileira de Ciência dos Animais de Laboratório, que é a SBCAL, que lá tem bastante curso de capacitação para animais de laboratório. A UNC3R, que tem muitos vídeos, inclusive tutoriais, alguns manuais aqui, depois eu posso disponibilizar a apresentação, né? E também os manuais de responsabilidade técnica dos biotérios, que são coisas que são interessantes, especialmente para os alunos da medicina veterinária, tá certo? Eu agradeço muito, Tatiane, o convite. Muito obrigada, eu gosto muito de falar desse tema, né? Eu sou coordenadora da CEO aqui da instituição, então eu vejo que é muito importante e também é muito importante a gente capacitar a população, né? Capacitar a população, que eu digo, informar a população de que o que a gente faz dentro da universidade é importante para a sociedade e não é torturar animal. A gente sempre faz tudo com o máximo de ética e respeito, né, possível para não causar nenhum sofrimento a nenhum animal. Excelente palestra, doutora. Realmente traz uma relevância muito importante, ainda mais na atualidade que a gente vive, onde há muitas desinformações, né? Principalmente nessa área de pesquisa e experimentação com o uso de animais. Eu acho que para os alunos da graduação, para os alunos de pós-graduação, de qualquer curso, é muito importante ter justamente uma noção de tudo isso, né? De como desenvolver, trazendo sem causar, né, problemas para os animais, né? A gente pensando em bem-estar, muito importante mesmo. Muitíssimo obrigada. A gente finaliza aqui essa palestra com o coração cheio de gratidão mesmo, viu? Obrigada. Até mais. Até.